Boa tarde, turma do terceiro ano. Na nossa aula de geografia, nós vamos começar no capítulo 7, página 114, o modo de vida dos povos tradicionais. Então, até agora, você já conheceu diversos tipos de paisagens, de diferentes maneiras, e assim usa o espaço para atender às suas necessidades. Nas paisagens do espaço rural, uma das grandes diferenças é a presença de muita vegetação e de muitos elementos naturais. No campo, moram alguns povos que dependem da natureza para manter seus modos de vida, como os indígenas e outras comunidades tradicionais, como os caiçara, os castanheiros, e os ribeirinhos, para manter sua cultura e sua forma de viver. Esses povos utilizavam recursos da natureza, conhecimentos e práticas transmitidas de geração para outra. Quer dizer que ele já vem trazendo de muito tempos atrás de seus pais, então já é passada de geração para geração. Os caiçaras são povos que vivem perto do mar, no estado do Pará, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles praticam a pesca tradicional, artesanato e o cultivo de pequenas plantações. Sua cultura é marcada por músicas e danças, como o fandango e a ciranda, e por festas como os reisados. Os caiçaras têm grande conhecimento das plantações e dos animais que vivem na Mata Atlântica e sabem explorar os recursos da natureza sem destruir, né? Eles têm que tirar e ao mesmo tempo cuidar da natureza para não acabar, certo? Os castanheiros são os povos tradicionais da floresta. Eles vivem geralmente no estado do norte do Brasil, como Pará, e acampam no meio da floresta amazônica por meses para coletar castanhas. Depois disso, as castanhas são selecionadas e transportadas de barco até as cidades, onde são vendidas para as indústrias. No Brasil, existem centenas de povos indígenas que vivem em várias regiões, falam línguas diferentes e possuem formas variadas de viver. Eles se relacionam diretamente com a natureza para viver, cultivando os alimentos e conseguindo materiais para construir moradias, barcos, ferramentas e para fabricar utensílios e remédios, né? Você aprendeu que a relação das pessoas do campo com a terra é muito forte. Assim, os modos de viver e trabalhar são mais próximos da natureza. Alguns trabalhadores rurais, por exemplo, cuidam das plantações em seu próprio terreno, enquanto os outros realizam atividade em terras que pertencem a outras pessoas. Como você aprendeu no capítulo anterior, a agricultura é uma das principais atividades realizadas no campo rural. Você sabe que existe dois tipos de agricultura? Nós temos o que? A agricultura familiar e a agricultura industrial, né? Que a agricultura familiar, o trabalho é realizado por uma ou mais pessoas da família. Essas famílias cultivam grande variedade de produtos como feijão, mandioca, milho, arroz. A agricultura familiar é a mais praticada no Brasil e emprega o maior número de pessoas. Grande parte da produção de alimentos dos países vem desse tipo de agricultura. E a agricultura familiar, além de alimentar os agricultores e suas famílias, é utilizada para abastecer os mercados locais. A agricultura industrial produz alimentos em grandes quantidades. Os proprietários investem em tecnologias avançadas, como sementes selecionadas, fertilizantes e máquinas. Em alguns casos, são utilizados iluminação e equipamentos
que permitem o trabalho durante a noite para que a produção seja realizada 24 horas por dia, certo? A soja, um dos principais produtos do Brasil, é produzido em larga escala, em grandes e média propriedades de terra, com uso de alta tecnologia, saindo do campo para a cidade. As pessoas que vivem e trabalham no campo também passam por dificuldades, como a falta de terra e de dinheiro para investir nas terras rurais. Apesar de espaços rural brasileiro ser muito extenso, grande parte dessas terras pertence a poucas pessoas ou grandes empresas. Sem terra e sem boas condições de trabalho, algumas pessoas do campo se mudam para a cidade, esperando encontrar trabalho, melhores condições de vida, mais opções de estudo, saúde, lazer e etc. Parte das pessoas que vêm do campo consegue viver bem nas cidades, contribuindo com a economia, prestar serviços importantes e formam famílias. Contudo, outras pessoas chegam às cidades sem o estudo necessário para exercer as atividades urbanas. Dessa forma, o sonho de uma vida melhor muitas vezes se transforma em dificuldades, como falta de emprego, de moradia. Agora nós temos aí o artesanato em argila, que representa uma família rural deixando o campo. O campo está em festa. Quem mora no campo tem a vida bastante influenciada pela cultura local. Várias comidas, músicas, histórias e lendas nasceram no campo para depois chegarem à cidade. Um exemplo conhecido são as festas juninas. Elas são resultado de várias contribuições culturais de povos indígenas, africanos e imigrantes, etc. Nas festas juninas, as pessoas enfeitam os lugares com bandeirinhas coloridas, dançam quadrilha, brincam de pescaria, acendem a fogueira, comem milho cozido e faz casamento caipira. Festas juninas surgiram pela celebração a fartura da colheita no campo. Chapéu de palha, as roupas coloridas e as botas não podem faltar nas festas. As comidas servidas são feitas com alimentos cultivados do campo, valorizando a produção local. Alguns exemplos são o bolo de milho, o bolo de fubá, pipoca, paçoca, pé de moleque, né? A tapioca, certo? Essas são algumas comidas típicas das festas juninas, tá bom? E esta foi a nossa aulinha de hoje e até a próxima.